Nesta noite, eu quero compartilhar com vocês este pensamento. Tenha fé e não duvide de Deus. Eu não quero, de maneira alguma, propor qualquer pensamento positivista. Nós vamos tratar de coisas sérias. Como nós podemos ter uma fé fortalecida no Senhor e como nós devemos lidar com as nossas dúvidas, a fim de que a nossa fé não se enfraqueça. É sobre isso que eu quero falar com vocês. Quando a nossa fé enfraquece, nós duvidamos demais. Então, no livro de Tiago, capítulo 1, versículos 1 ao 8. Tiago, capítulo 1, versículos 1 ao 8. Eu, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Repare como ele inicia a sua carta. Eu, Tiago. Sabe quem é esse Tiago? Filho de Maria e José. Meio-irmão de Jesus Cristo. Porque Jesus era filho de Maria, mas não de José. Ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Ele diz que é servo de Deus. A palavra servo significa escravo. Ele é um escravo de Deus, assim ele se considera. E também do Senhor Jesus Cristo, seu meio-irmão. Ele então entende que Jesus Cristo é seu irmão e Senhor, dono da sua vida. Porque a palavra Senhor aqui significa dono. Mas sabe quando Tiago creu em Cristo? Só depois da sua ascensão. Mesmo Jesus tendo realizado grandes milagres, tendo ensinado grandes lições, a família de Jesus, menos sua mãe, não cria nele, não acreditava nele, não tinha fé nele. Só depois que ele ascendeu os céus é que eles passaram a crer. Então ele continua: envio saudações a todo o povo de Deus espalhado pelo mundo inteiro. Então esta carta é uma carta que iria correr o Império Romano, que era um mundo que eles conheciam naquela época. E ele diz agora como conselhos: meus irmãos, eu grifo sempre aqui, sintam-se felizes. Eu grifo essa expressão, sintam-se felizes. A palavra feliz aqui significa ter prazer em Deus. Correto? A palavra no grego chara significa prazer. Então tenha prazer de estar em Deus. Onde? Quando? Passarem por todo tipo de aflições. Então, se você não tem prazer em Deus nas aflições, você nunca saberá como se conduzir. Uma pessoa que não tem prazer em Deus, uma pessoa que é amargurada nas aflições, ela não sabe como agir. Então ele continua: pois vocês sabem,
Então, eu grifo. Vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, o que acontece? Ela produz o quê? Perseverança. No entanto, a perseverança não é uma coisa que acontece, mas é uma coisa que é produzida. Ela é uma experiência, é algo que cresce, é algo que se desenvolve. A perseverança é irmã da paciência. Então, você enfrenta a situação com fé. Por isso que a palavra fé aqui é fidelidade. Quando você é fiel aos princípios de Deus, quando você sabe como deve se comportar, você se torna mais firme e mais perseverante. E isso vai gerar outras coisas ainda, como nós vamos ver. Que essa perseverança seja o quê? Perfeita. Agora eu vou grifar. A fim de que vocês sejam maduros e corretos. A fim de que vocês sejam maduros e corretos. Então, qual é a finalidade da fidelidade ou da fé? É que nós sejamos o quê? Não perseverantes. E qual é a finalidade da perseverança? Que nós sejamos o quê? Maduros e corretos. Uma pessoa madura não pensa como uma criança. Uma pessoa madura, ela é mais sóbria. Ela tem mais experiência. Então, as suas atitudes, tá? Por assim dizer, teriam que ser mais corretas. Ele toma decisões mais sábias. Então, uma pessoa madura, ela não é impulsiva. Ela não lida com a vida com precipitações. Ela lida com paciência. Ela enxerga algumas coisas. Ela percebe. O apóstolo Paulo disse uma coisa muito importante. Quando eu era menino, eu falava como menino. Mas agora, adulto, eu falo como adulto. Significa, quando ele era mais novo, ele falava com todo esplendor, mas ele era impulsivo, ele falava quase sem pensar. Mas quando ele é adulto, ele fala de acordo com o que ele enxerga, com o que ele vê. Então ele tem sabedoria. Ele não emite só conceitos. Ele não emite só opiniões. O adulto, diferente do jovem, não estou dizendo que estou menosprezando a juventude, não é isso. Mas geralmente os jovens, e eu já fui assim, nós queríamos impor uma verdade. Nós queríamos que as pessoas aceitassem de qualquer modo. Discutia, e se a coisa fosse para o braço, podia até sair. Mas era uma loucura. Mas o adulto não. A finalidade do adulto, da pessoa madura, é ajudar outros. É dar sabedoria a outras pessoas. É trazer conselhos. É trazer direção. É trazer a realidade. É colocar as pessoas com os pés no chão. É isso que a palavra de Deus quer fazer conosco. E é por isso que Deus permite que nós passemos por provas, por tribulações, por lutas, por adversidades. E é por isso que Tiago nos ensina que devemos ter prazer em Deus quando nós estivermos passando por essas situações. Porque aí nós vamos exercitar nossa fé, nossa fidelidade, nossa obediência. Porque a palavra fé não é uma coisa assim de crer positivamente. As pessoas estão ensinando isso nas igrejas, mas isso não é verdade. Isso é uma mentira. É para enganar as pessoas. Vem aqui e acredite que você vai receber. Mas, gente, você gosta de ser enganado? Você gosta de uma pessoa que anda com você só para extrair o que você tem de bom?
Você não gosta desse tipo de pessoa. Por quê? Porque ele é apenas, o que você chama uma pessoa assim? Interesseira? Tem outro nome também, não é? Explorador. Ele explora você, não é isso? Você acha que Deus, sendo uma pessoa digna, justa, perfeita, vai dar sua mão para exploradores? Para pessoas interesseiras? Quando o próprio Senhor Jesus ensinou que aquele que busca os seus próprios interesses não recebem a vida de Deus? Ele mesmo disse isso. Então nós não podemos cair nesse engano. É mentira. Deus chama você para viver uma vida de obediência. Eu sei que não é fácil, mas você tem que viver assim, com esse espírito. Você vai errar algumas vezes, mas você não pode deixar esse espírito morrer. Então, nós devemos ser felizes com Deus, porque Ele nos ajuda nessas adversidades, e a nossa obediência nos torna pessoas perseverantes, mais pacientes, mais experimentadas, mais sábias. E com isso, nós nos tornamos mais maduros e aprendemos a tomar atitudes mais corretas, que servem de exemplo para aquelas pessoas que precisam ainda amadurecer. Então ele, no versículo 3, ele diz, mas, agora ele vai falar o outro lado. Ele disse, olha, a pessoa que tem fé, entende porque tem fé. Ela tem fé para ser perseverante neste mundo, para ser madura e tomar atitudes corretas. Mas, se alguém tem falta de sabedoria, engraçado, ele não estava falando de fé, e agora ele fala de sabedoria? Por quê? Vamos ver. Mas se alguém, eu grifei esse mas. Toda vez que tem um mas, eu não apenas grifo. Toda vez que eu encontro uma conjunção, assim, mas, se, porém, pois, eu faço uma bolinha, um círculo. Porque ali tem coisa. Toda vez que alguém fala, mas, é porque ele vai expressar alguma coisa importante. Mas, se alguém tem falta de sabedoria, o que ele pede? Peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Mas, quem são esses todos? Ele vai dizer agora. Porém, de novo, ó, eu faço um círculo nesse porém. Porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum. Pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. A pessoa que duvida é uma pessoa, então, inconstante. É uma pessoa como as ondas do mar. Ela vem e quebra, e volta por baixo, levanta, vem e quebra. É aquilo, é aquela coisa interminável, chega a lugar nenhum. Então, quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor. Você vê como que é importante nós aprendermos nesta noite sobre como nós devemos lidar com nossas dúvidas. Como é importante aprendermos que a nossa fé deve ser forte, deve ter essência. Porque senão nós não recebemos nada de Deus. Então, pois, de novo, ó, pois, olha lá, faça um círculo. Não tem firmeza, eu grifo, não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Eu grifei, nunca sabe o que deve fazer. Então, nós vimos aí o versículo, eu expliquei para vocês a essência da mente de Tiago, do Espírito de Deus, o que ele queria dizer. Então, uma pessoa que não tem sabedoria é uma pessoa que não tem fé. Uma pessoa que tem fé, por que eu digo que ela tem sabedoria? Porque ela tem firmeza e
Perseverança ficou lá para cima, hein? Essa pessoa tem firmeza e sabe o que deve fazer. A fé é isso. Quando você obedece a Deus, Ele capacita você. É esse o grande mistério na religião cristã. Ela não é teórica. Você pode estudar a Bíblia inteirinha, decorar a Bíblia inteirinha, e não saber andar pela fé. Você pode ler vários versículos do livro de Provérbios, sem saber aplicá-los em situação alguma. Porque a Bíblia é um livro que deve ser lido com a ajuda de Deus. E quando você aguarda no coração para não errar contra Ele, quando você estiver andando e pedindo a direção de Deus, Ele vai orientar você sobre como você deve agir. Mas somente uma pessoa que tem fé e que não duvida vai aprender esse caminho. Eu creio que muitas pessoas que estão dentro da igreja não sabem sequer o que é fé e não sabem o que é viver pela fé. Eles vivem pelo que aprenderam, pelo que escutaram. E às vezes, o que escutaram nem sempre é a verdade em sua totalidade. É uma sombra da verdade, é meia verdade. E quando nós falamos sobre meia verdade, nós estamos dizendo que aquilo é uma mentira. Porque a verdade, ela é ou não é. Meia verdade não pode ser verdade. É uma mentira. Uma vez que nós, acredito eu, que vocês tiveram uma boa ideia, um panorama da ideia de Tiago, alguém tem alguma dúvida? Quer me perguntar? Deu para entender mais ou menos o que eu falei? Sim ou não? Vamos pensar o que nós temos que fazer. Então entenda, em primeiro lugar, a sua fé ou fidelidade ao Senhor é essencial, não é para, faltou um A lá, para receber toda a ajuda de Deus. Tá ok? Então, vamos repetir em voz alta. A sua fé ou fidelidade ao Senhor é essencial para receber toda a ajuda de Deus. Vamos trocar o pronome? Em vez de dizer sua, vamos dizer minha. Vamos lá. A minha fé ou fidelidade ao Senhor é essencial para que eu receba toda a ajuda de Deus. Então, para receber a ajuda de Deus, toda a ajuda de Deus, é essencial, é necessário que eu seja o quê? Fiel. Que eu seja fiel. Isso é fé. É assim que a Bíblia ensina. Todo cristão, depois que aceita a Cristo, deve aprender a viver pela fé. Ou seja, deve aprender a andar em fidelidade. Alguns aprendem a ter, logo cedo, uma fé forte. Outros, uma fé pequena. Outros, então, uma fé vacilante. Então, em nosso meio, nós temos 3 categorias. Pessoas com uma fé forte, outras com uma fé fraca, e outros com uma fé vacilante. Como a onda do mar. Não é isso que Tiago compara? Porque quando nós hesitamos, nós somos comparados às ondas do mar, que vão e vêm, vão e voltam. É uma vida inconstante. A pessoa, ela é inconstante em Deus. Ter dúvidas na vida não é necessariamente o mesmo que duvidar. Se você tem dúvidas, não significa que você é uma pessoa que seja acusada de
de o tempo todo duvidar. Você tem dúvida em alguma coisa, mas crê noutra. Mas por quê? Porque você precisa aprender mais. Se você duvida de algum assunto, você está olhando, você está sentindo, você está percebendo a situação e você quer crescer. Mas aquele que realmente duvida, essa pessoa é aquela que sempre vacila. Ter dúvidas em alguma situação, ou em algumas situações, não significa ser vacilante o tempo todo na fé. Significa que você não aprendeu como agir dentro daquela situação. Então, a pessoa madura, ela tem que trazer conselhos, ela tem que trazer orientações. E é bem normal que nós tenhamos dúvidas, olha essa. Nós somos humanos. Imagine, nós estamos lidando com uma mente infinita. Vocês, por acaso, já leram que quem pode dar conselhos a Deus? Quem ensinou a Deus? Deus é o Senhor, Ele faz o que quer, Ele é o Criador. Imagine se nós não vamos ter dúvidas. Às vezes eu olho para as estrelas e eu fico pensando como é que Ele fez isso. E eu lembro daquela passagem que diz que quando Ele deu ordem, as estrelas saíram como um exército. Em ordem. E Ele conhecia cada uma delas e a cada uma delas Ele deu um nome. E quando Ele fala com elas, elas respondem. Eu fico imaginando que cada astro nesse universo tem um som. E a Bíblia diz que as estrelas cantam, elas emitem um som. Quando a sonda Juno estava chegando em Júpiter, um planeta gasoso, bonito por fora, mas perigoso por dentro. Quando ele estava chegando lá, a primeira coisa que eles emitiram à Terra foi uma imagem da chegada, da foto do planeta e algumas de suas luas. E o som de Júpiter, tenebroso, um som macabro, mas tem som. Apesar de ser um som macabro, foi Deus quem o criou. Ele estava dentro do plano da criação de Deus. E é interessante como Deus criou Júpiter lá, Saturno, Netuno, para proteger a nossa Terra. Imagine se eles não estivessem lá. Cada cometa que passasse poderia nos atingir. Bum, mais um, bum. Não existiria ninguém aqui. A Terra é um oásis nesse sistema solar. É um lugar que Deus criou para colocar a exuberância da sua criação. Você e eu, o homem. Você quer algo mais complexo que o homem? A complexidade humana é extrema. Só um Criador poderia criar um ser como nós e nos dar as qualidades que nós temos. Nos dá algo que nenhum outro ser, até mesmo em nosso planeta, possui. Um senso moral e espiritual. O ser humano, ele é espiritual por natureza, religioso por natureza, porque ele foi feito para ser assim. O ser humano, ele dirige a sua vida pelos seus conceitos de certo e errado, porque Deus colocou essa lei dentro dele. Assim como existe a lei da gravidade, existe dentro de nós e na sociedade a lei moral. Mesmo assim, nós temos dúvidas. Mas Deus entende nossa incapacidade, nossas limitações. E como um Pai generoso, Ele está disposto a atender às nossas necessidades e nos capacitar a realizar o que Ele nos pede. Às vezes, quando nós estamos numa situação difícil, Deus nos fortalece, lembrando-nos de um princípio da sua verdade. Às vezes você não sabe por que caminho seguir, e Deus traz à sua consciência, à sua mente, uma verdade das Escrituras Sagradas. Então você para. Noutras vezes você está duvidando de que Ele pode realizar algo, e Ele faz você lembrar de alguma coisa que Ele já fez no passado. E quando Ele traz alguma coisa à sua mente de forma viva, significa que Ele está disposto a realizar na sua vida aquilo que Ele está fazendo você lembrar. Em todo o tempo, Deus está nos ensinando.
Mas isso não quer dizer que nós não vamos passar por lutas, que nós não vamos perder, que nós não vamos morrer, que nós não vamos chorar, afligir, porque nós somos assim. Nós somos terrenos e nós precisamos vencer esse espírito que invadiu nossa mente e que tenta nos dominar. Então, em segundo lugar, cuidado com as situações que podem enfraquecer sua fé. Se nós falamos que a nossa fé ou fidelidade é essencial para recebermos toda a ajuda de Deus, e que Ele está disposto a nos ajudar, nós temos que tomar um cuidado. Cuidado com o quê? Vocês estão comigo, gente? Cuidado com o quê? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Parece uma reza. Cuidado com o quê? Com as... Cuidado com as situações que podem enfraquecer a sua fé. Porque são essas situações que nos fazem duvidar. E elas vão responder à pergunta: por que nós duvidamos? Se nós temos experiência de Deus, com Deus, já tivemos várias experiências. Deus já me curou muitas vezes. Deus já me livrou tantas vezes de situações difíceis. Eu já vi Deus usar a minha vida para abençoar pessoas. Eu vi pessoas ruins sendo transformadas em pessoas boas. Eu vi pessoas incrédulas escutando as palavras que saíram da minha boca e passaram a crer. Se tornaram pessoas dóceis, generosas. Eu vi pessoas doentes, cegas, passando a enxergar na minha frente, depois de termos orado. Uma senhora, uma vez, eu estava pregando, a Vila Cachoeirinha não era do jeito que você conhece lá. Ali era um mato, que chegava até as montanhas. E tinha uma igrejinha lá, que a gente chegava lá por meio da picada, de picada. Sabe o que é picada? Não sabe, alguns não sabem o que é picada. Porque a picada é uma trilha no meio do mato. Uma terrinha batida, que você vai atravessando com um lampião, assim, ó. Então a gente chegava com um lampião naquela igrejinha. E as pessoas penduravam os lampiões nas paredes da igreja, então ficava clarinho, mas uma fumaceira de morte. E nós cantávamos ali. Tinha um irmão que não sabia nem tocar direito o violão, quando nós estávamos em Fá, ele estava em Ré ainda. Então, era uma coisa, ele estava sempre atrasado, viu, Ronaldo? Então, quando a gente estava cantando, mas o povo estava feliz. Deus agia tanto, era uma felicidade. Existia uma fome pela palavra de Deus. Um dia chegou uma senhora lá triste. E ela pediu oração, ela nem falou o que era, e nós oramos. Aí no outro dia voltamos lá, ela veio com os exames dos médicos, e ela veio dizendo: irmão Walter, deixa eu dizer para as pessoas o que aconteceu. E ela foi lá na frente, e a gente confiando nela, que ela não ia falar nenhuma bobagem. Ela pegou os exames e mostrou, dizendo assim: olha, eu tive aqui, eu perdi um rim, e os médicos disseram que eu ia perder o outro rim e ia morrer. Mas quando eu cheguei aqui, recebi a oração de todos vocês. Vocês oraram por mim. Eu voltei ao médico, sabe o que aconteceu? Olha aqui os exames. O rim que estava faltando, voltou. E o que estava ruim ficou bom. Você imagina uma coisa dessa? A gente chorando, ela explicando desse jeito. O que tinha sumido voltou. E o que estava ruim ficou bom. Deus é capaz de fazer coisas que nós sequer imaginamos, irmãos. Esse nosso Deus é tão maravilhoso, incrível.
Mas independente do tempo que nós temos com o Senhor e das experiências que temos com Ele, existirão situações que poderão enfraquecer nossa fé. Há pessoas aqui que estão vivendo há mais de 30 anos com Deus. E garanto que algumas delas passaram por períodos de esfriamento, de frieza. Pensaram em desistir devido às lutas que estavam passando, porque não encontraram o caminho. E isso é para vocês. E se vocês ainda estão aqui, foi um milagre de Deus vocês não terem se perdido, porque Deus os ajudou. Se nós temos que pensar em situações que podem enfraquecer nossa fé, como elas acontecem? Vou dar 7 exemplos. Quando as circunstâncias controlam o nosso raciocínio ou lógica. Quando as circunstâncias controlam o nosso raciocínio ou lógica. Há situações na nossa vida que transcendem a razão. Vou dar um exemplo. Certa vez Jesus despediu seus discípulos e disseram, vá para outra margem, que depois eu vou. E eles estavam no meio do lago e uma tempestade começou a acontecer ali. E ele veio andando sobre as águas. Ele veio andando. Os discípulos olharam para o mar e disseram, é um fantasma. E Jesus disse, calma, sou eu. E Pedro disse, se é o Senhor, manda que eu vá até aí andando sobre as águas. Pedrão, impetuoso, né? Como uma criança. Que criança é assim. Você está em cima do muro, que não tem perigo nenhum, papai, deixa comigo. Bum, cai, quebra o braço. Ele pega e diz, não, eu vou. Manda que eu vou. E Jesus diz, então vem, Pedro. E Pedro saiu do barco e começou a andar. Mas imagine, a cabeça de um homem andando sobre o mar. Quando eu aceitei Cristo Jesus, eu fui à praia. Vocês já adivinharam o que eu tentei fazer? Eu sinceramente orei a Deus dizendo, Deus, se eu andar em cima das águas, as pessoas vão acreditar no Senhor aqui. Em nome de Jesus, eu sei que eu posso. Eu vou dar o passo e vou andar. Trum. O pé foi lá para baixo. Eu disse, por que ele pôde e eu não posso? Quando eu aceitei Jesus e comecei a pregar, eu me via vestido de Moisés com um cajado na mão. Eu sonhava com essa imagem aí. Coisa de criança. Imagine, 20 e poucos anos, barbudo, andando no deserto sem tomar banho. Imagine eu saindo daqui abraçando os irmãos. Oi, pastor, tudo bem, Walter? Tudo bem? Imagine. Então, por que eles fizeram isso e eu não? Porque Deus pediu que eles fizessem. E Pedro foi. Mas imagine um homem limitado, um ser humano, olhando para um mar, e o vento ao seu redor, e ele andando sobre as águas. Teve um momento que ele teve que pensar como homem. Porque é isso que Deus faz. Você não pode nunca pensar que é tão poderoso quanto pensa ser. Mesmo quando você é capaz de realizar coisas tão grandes em nome de Deus, Ele vai permitir que você afunde. Porque você e eu precisamos aprender a depender sempre dEle.
E foi isso que Pedro precisava aprender. Eu já vi pregadores dizendo, se você crê, você vai andar em cima do mar, nenhum problema vai te engolir. Eu aprendi a não dizer mais isso. Preguei muito assim. E o pessoal batia a palma, e levantava, e pulava. E eu disse, meu Deus, não é assim. Você vai afundar muitas vezes, meu irmão. Você vai afundar muitas vezes. Muitas vezes você vai ficar olhando ao seu redor e perceber que tudo está te engolindo. E que só existe uma pessoa capaz de manter você são e salvo. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não somos diferentes de Pedro. Quando o nosso raciocínio é pressionado pelas situações ilógicas, nós ameaçamos naufragar, afundar. Mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Pedro confiou em Cristo para andar sobre as águas e confiou nele quando disse, Senhor, socorre-me, vou morrer. Ele confiou que Jesus iria pegá-lo pela mão. Você tem que confiar em Deus para andar sobre serpentes e escorpiões, isto é, sobre todo o mal. Como você tem que ter fé ou ser fiel a Deus quando estiver sendo picado por eles. Que Deus é capaz de fazer com que você ande, mesmo sentindo dor. Eu sei que é difícil aceitar o que eu estou dizendo. Principalmente vocês que vieram de igrejas que pregavam o poder de Deus está acima de todas as coisas. Mas olhe para a sua própria vida e você verá que a sua experiência mostra que aquilo que você sempre ouviu não é bem a verdade. Você agora está atravessando um momento difícil e eu pergunto, cadê aquele poder? E quando você vai conversar com aquelas pessoas, eles dizem, você tem que ter fé. E eles não explicam para você o que é ter fé. E eu digo para você, você tem que aprender a ser fiel a Deus agora que as coisas estão ladeira abaixo. Porque Deus vai ensinar você a viver nessa condição para depois subir. Depois desce, e depois sobe, e depois desce, e depois sobe, para que você seja maduro e aprenda a tomar decisões corretas. Mas não duvide de Deus, tenha fé, ande em obediência. Uma segunda situação, quando a nossa fé é sufocada pelos sentimentos. Então não é só a questão da lógica, mas também os sentimentos, ou não é? Se o Senhor nos chama para fazer algo que nos parece impossível, diz para a senhora, aguente o seu marido. E a senhora diz para Deus, é impossível. Meu marido está impossível. Não aguento esse filhote do diabo. Mas Deus diz, suporte esta situação. Se Ele diz isso, é porque Ele está disposto a lhe dar capacidade para realizar o que lhe pede. Se Deus está disposto a lhe dar capacidade, é porque Ele confia que você é capaz de obedecê-lo. Isso será bom para você. Mas se você tomar as rédeas da situação, você impede que Ele haja. Porque você passa a duvidar das suas promessas. Por causa dos seus temores. Porque você passa a ter medo, bom, se eu não fizer alguma coisa, tudo vai ser destruído. Mas não é verdade. Se o Senhor não edificar a casa, em vão são aqueles que tentam edificá-la. Não existe uma edificação mais sólida
do que aquela que é feita sobre a rocha. Cuidado com os seus sentimentos. Eles oscilam demais. E se você tentar agir sempre por sentimentos, você logo vai se tornar uma pessoa depressiva e prisioneira do esgotamento. Aprenda a viver pela fé. Não duvide. Deus habita em você pelo poder do Espírito Santo. E é o Espírito Santo quem o capacita a viver em obediência a Deus. Uma terceira situação que enfraquece nossa fé, quando a presença de Deus não é percebida. Muitas vezes eu encontro pessoas dizendo: eu não estou sentindo. O que você quer sentir? Eu quero sentir a presença de Deus. Quem não quer sentir? E Deus é uma pessoa, e Ele dá a sua presença. E quando as pessoas sentem a sua presença, elas quase realmente derretem. Mas há momentos em que Deus parece que desaparece da nossa companhia. E é aí que nós não podemos confiar nos nossos sentimentos, achando que Deus nos desamparou. Porque nas suas promessas nas suas promessas está escrito que Ele jamais abandonará os seus filhos, o seu povo. Eu jamais os deixarei. Mas o que nos leva a pensar que Deus nos desampara? É o seu modo de agir. Porque Ele está agindo de uma maneira que eu não gosto. Eu quero que Deus resolva minhas situações do meu jeito. Eu quero que a minha vida percorra um caminho que eu escolhi. E quando Ele me faz andar por caminhos que não gosto, eu fico assustado, eu fico temeroso. Eu digo: isso não é Deus. Mas lembre-se das palavras de Paulo em Romanos 8:28. Quando ele diz: sabemos que todas as coisas agora trabalham o quê? Juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. O apóstolo Paulo diz que todo cristão deve saber. Deve saber o quê? Que todas as coisas trabalham juntas. Repare esta palavra, juntas. Trabalham juntas. Significa que Deus é capaz de tomar a desordem que está na sua vida e organizar isto para o seu bem. Até mesmo os males que te cercam, Deus é capaz de transformar isto em bênçãos para a sua vida. Desde que você conheça, desde que você saiba, desde que você seja fiel. Por isso a última parte do texto diz: daqueles a quem Ele chamou, de acordo com o seu plano. Significa que estas pessoas não andam por seus próprios conceitos, mas andam sob os planos de Deus. Você não pode trabalhar num hospital com um curso de contabilidade. Imagine você fazendo contas no avental, ou em cima de um doente, de uma planilha médica. Da mesma forma, um médico não pode trabalhar no escritório de contabilidade. São duas ciências distintas. Assim também, uma pessoa que diz que acredita em Deus,
não pode dizer que pelo fato de acreditar, está andando com Ele. Porque quem anda com Deus não apenas acredita, mas o conhece. E procura entendê-lo. E por conhecê-lo, é fiel, é obediente. O grande problema da igreja hoje, vou dizer algo muito claro, é falta de teologia, é falta de conhecimento de Deus. Se você não conhece Deus, você se julgará uma pessoa boa. Se você não conhece Deus, você acha que tem resposta para todas as situações com métodos práticos, populares. Se você não conhece Deus, você se torna dono do seu dinheiro, dono do seu filho, dono da sua mulher, do seu marido, do seu carro, da sua roupa, da sua vida, do seu tempo. Mas quando você conhece a Deus, tudo muda. Nós não conhecemos Deus. Nós só ouvimos pelo rádio e televisão que Deus é poderoso, que Deus quer fazer. Não é assim não. Ele é poderoso e pode fazer, mas nem sempre faz. Por quê? Isso não é assunto para agora. Mas a falta do conhecimento de Deus nas igrejas e na vida dos pastores é terrível. Tem destruído por séculos a amada noiva de nosso Senhor Redentor Jesus Cristo. Um terceiro, ou quarto, né? É isso? Quando nós somos guiados por maus conselhos. Imagine. Nós devemos tomar muito cuidado com sugestões. Pessoas que sempre aparecem para nos dar um pitaco. Pessoas que aparecem na nossa vida com respostas mirabolantes. E o que elas dizem? Justamente o que queremos ouvir. Quando nós começamos a ouvir pessoas que falam o que gostamos, as abraçamos. Mas ai daquelas que discordam, ficamos cabeça baixa, bravos, porque não aceitamos a repreensão de Deus. Não estou querendo dizer que Deus muitas vezes não fala o que gostamos de ouvir. E não estou dizendo que Deus vive o tempo todo nos repreendendo. Mas que Ele nos adverte o tempo todo, Ele faz isso. Ele nos mostra a sua verdade. Vocês estão comigo ainda ou não? Está interessando a vocês? Me perdoem aqui a minha falta de força, irmãos. Mas essa semana foi bravo para mim, viu? Mas creio que hoje, até antes de vir, eu falei: Senhor, esta é a palavra para a tua igreja nesta noite. Eu penso que muitas pessoas vão ser fortalecidas aqui. Existem aqueles ainda que comparecem perante nós tentando discernir a vontade de Deus para nós. Como se eles fossem a boca do Altíssimo. E estão completamente ou miseravelmente enganados. E existem aqueles que chegam para nós com conceitos próprios e fortíssimos, que distorcem a verdade de Deus e nos levam a uma vida fracassada. Você passa a confiar nessas pessoas, você se torna dependente emocional dessas pessoas, e a sua vida não anda.
Hoje cedo eu vi uma figura, até mostrei para Denise. Um cara gordo. Não que gordura seja pecado. Vocês, mulheres e rapazes, fiquem tranquilos. Não tenho nada contra a gordura. Comer é muito bom. Eu e a Denise estávamos com a netinha, a Isabelle, e eu falei, Isabelle, você não está comendo muito? Ela falou, mas eu nasci e vivo para comer, vovó. Tá bom. Então na casa da vovó você come. Na casa da mamãe eles fecham sua boca. Então veja só. O camarada vestido com um pano de saco. Mas muito bem costurado. Não é um saco de mendigo, essas coisas. E prometendo. E pregando cada bobagem. No fim ele aparece com uma mão e um vidrinho. Embaixo a cor violeta, quase assim de uva. Em cima amarelado. Ele diz assim, compre o bálsamo. Não, compre o fruto da vide e o bálsamo poderoso. Num vidro só. É o kit. Este é o combo que nós oferecemos. Eu disse a Denise, esse homem e a mulher dele, um dia foram cristãos. Um dia, eles prometeram a amar Deus, ensinar seu povo. Um dia Deus os chamou para fortalecer seu povo. E agora eles mentem, enganam, porque querem ficar ricos. Fiquei triste demais. E as pessoas levantando as mãos, acreditando no fruto, no suco da vide e no bálsamo. Você já tentou tomar vinho com azeite? Você pega um super bom, então, suco de uva, pega um azeite galo, mira um copo e joga os dois. Depois tampa o nariz, fecha os olhos e bebe de uma vez. É pior que McDonald's. É um veneno. Tem gente passando óleo em carro. Tem gente ungindo parede. Sem que Deus peça isso. Eu um dia fui num funeral e chegou um pastor com a resposta mirabolante. Eu estava fazendo o funeral e ele tomou a palavra e disse dessa forma: meus irmãos, esse é parente do Jorge também, da Gema. Vocês ouviram estas palavras do excelentíssimo pastor, mas eu vim no mistério. Falei, peço que vocês coloquem este caixão no chão, porque assim como fez Paulo e Elias, me deitarei sobre este cadáver, e ele se levantará. Olha o ridículo que esse cara está se expondo. E todo mundo ali esqueceu do que eu disse. E eu saí fora. O homem foi lá e deitou.
E ele falava, filho, e o defunto assim. Tu vais, olha só, tu vais se levantar. Eu não sou bom de português, mas melhor que ele eu sou. Tu vais se levantar. Não é? E o defunto não falava nada. No fim ele se levantou e sabe qual foi a desculpa dele? Irmãos, eu deitei porque ele vai se levantar na grande ressurreição. Não é um sem vergonha? Eu era mais jovem e eu tive vontade de dar umas muquetas nele. Tinha uns túmulos abertos. Eu tive vontade de chamar ele para ter uma conversa. Ia dar uns trançapé nele. Porque eu era bom de judô e de karatê, essas coisas. Eu ia dar logo nele, para ele cair dentro de uma cova daquela, para ele sentir o que é o gosto de ver pelo menos o que é comer capim pela raiz. E o povo crê nessas coisas. Quantas pessoas permanecem dentro de uma igreja, sendo enganados a vida inteira, sem aprender nada? São dependentes, parece que estão magnetizados, imantados, pela vida, personalidade de um homem. Eles são incapazes de pensar que ainda não consegue achar o livro de Tiago rápido na Bíblia. Eles não são capazes de pensar, que são incapazes de responder sobre a sua própria fé às pessoas, de dar conselhos. Cuidado com os maus conselhos, as más palavras, enfraquece a sua fé. Estar emocionado dentro de uma igreja, esse cântico mexe comigo, isso não significa nada. Você se derreter, ter até, sei lá, um abalo intestinal, não significa que você está tendo a presença de Deus na sua vida, que você está se acabando. É só uma emoção. Você se lembra que a fé é para tornar você paciente, perseverante, maduro e uma pessoa sóbria. Não é para se divertir. Eu tenho medo agora, quando as pessoas dizem, eu vou naquela igreja, lá não tem assim, o yupi-yupi, não tem a dancinha do fogo, não tem o sapatinho. Eles não querem sobriedade, eles não querem maturidade, eles não querem ouvir. E se um dia Deus me der esta ordem, tentarei mostrar a vocês que uma das marcas principais do povo de Deus é que ele é um povo chamado para ouvir, aprender. Em toda a Bíblia. E nós ainda entramos numa reunião como essa e dizemos, que chatice, ele não para de falar. Mas quando você sai daqui com o seu namorado, quem não para de falar bobagem é você. E ouvir bobagem é você. Porque a vida se apresentará muito mais complicada do que as palavras que vocês trocam um ao outro.
E quando vocês deixaram de ouvir e aprender o que Deus quis dizer, vocês sentirão na frente o tempo perdido. Em quinto, a nossa fé enfraquece quando focamos nosso olhar nas circunstâncias e não em Deus. A nossa fé enfraquece quando focamos nosso olhar nas circunstâncias e não em Deus. Por que eu digo isso? Nem todas as circunstâncias adversas são grandes demais, que não possamos resolver pela nossa própria capacidade. No entanto, ainda que os problemas sejam pequenos, eles se transformam em grandes obstáculos quando dominam a nossa mente. Você diz, filho, isso é coisa da idade. É um problema pequeno. Mas você vai ver o obstáculo. Que essa coisa frágil vai se tornar o que ele vai trazer à sua vida. Se você não buscar a Deus imediatamente para aquilo que você está detectando, ainda que pequeno. Nós sempre devemos colocar qualquer atividade ou circunstância nas mãos de Deus, porque é isso que a palavra de Deus nos pede. Porque de repente, o volume desses problemas nos deixarão ansiosos e também com medo. E quando você se torna ansioso, começa a dizer, ai, e agora? Ai, avolumou tantas coisas na minha vida, e agora? E agora? Você começa a sentir medo. E essa sensação prova que você duvidou, que a sua fé enfraqueceu. Não é à toa que Jesus ensinou: busquem primeiramente o reino de Deus e a vida que Ele quer que você viva, e as demais coisas serão acrescentadas. Em sexto, a nossa fé enfraquece quando ignoramos a vontade de Deus. Vocês se lembram de Lázaro? A história de Lázaro. Ele ficou doente. E Jesus foi chamado. Mas Jesus não foi. Lázaro morreu. Jesus atrasou a sua chegada. E as duas irmãs acreditavam que se Jesus estivesse lá, ele não teria morrido. Elas pensavam que conheciam o caminho e a vontade de Deus. Lázaro sempre recebeu Jesus bem em sua casa. A nossa casa e nosso irmão Lázaro, nós éramos amigos de Jesus, sempre o recebemos, não só ele, como seus discípulos. E é natural que ele venha e faça um milagre. Pois é assim que Deus faz, esse é o caminho. Vai lá, toma lá o suco da vide e o bálsamo,
Joga na cabeça. Se enxuga com a toalha suada do pregador. Toma um banho do perfume da bispa, que você vai ficar coberto com a glória de Deus. Entra na corrente e que Deus vai dar para você. Seja que sabe o caminho. Só que esse não é o caminho de Deus. Marta e Maria diziam, se ele vier, está tudo resolvido. Mas ele não foi. Você diz assim, bom, eu não tenho ido à igreja, mas hoje eu vou, porque assim Deus vai começar a me abençoar de novo. Esse é o caminho? Você pensa que é. Eu vou ler todo dia o Salmo 91. Você pensa que esse é o caminho? A partir de agora eu vou dar mais dinheiro na igreja. Você pensa que esse é o caminho? A partir de agora eu vou assumir um cargo. Você pensa que esse é o caminho? Agora eu vou ser firme, não vou dormir mais no culto. Não é certo dormir mesmo. Que história é essa? Vai dormir na frente do Fantástico. Dorme na frente daquele que te paga o salário. Ele vem e diz assim, fulano, está aqui, você está... Dorme lá. Você acha que Deus quer isso? Você acha que você não tem que ter uma postura diante dele? Que conversa é essa? Igual namorados que ficam namorando na hora da que nós estamos ensinando. E põe cabeça no ombro do namorado, fica assim coçando, assim, passando piolho, caspa, seborreia. Onde já se viu? Tenha postura. Que conversa é essa? A moça quer escrever e o rapaz está na mão assim. Ela fala, sorta. Tenha postura. Você está diante de Deus. Faça essas coisas na frente de um governador, de um presidente, de uma pessoa importante, do seu patrão. Fica na frente dele mascando chiclete assim, Chama ele de bicho. Estou ouvindo, bicho. Tudo bem. Tiveram a coragem de lançar uma Bíblia na linguagem street, da rua. Diz assim, aquele cara, Jesus, o cara que fez isso, devia apanhar de gato morto até o gato miar. É uma falta de respeito, uma falta de cultura, uma falta de temor a Deus, que eu não entendo. É só uma igreja incrédula, prestes a ir para o inferno. Que nós estamos estudando de terça-feira o Apocalipse, vocês vão ver só. Mas enfim, eu fico falando essas coisas, eu perco tempo, né? Fico brabo, uma bobagem minha também. Jesus chegou atrasado, chamou o Lázaro para fora, o Lázaro saiu, você sabe toda a história. Pronto. Tira os panos dele, tiraram os panos do Lázaro, tiraram a pedra, o Lázaro saiu andando lá, tudo assim. Tira as pedras, senão não anda, olá, tudo bom, Maria? Veio a glória de Deus, tá. Lê lá, João capítulo 11, você vai ver tudo isso aí. Então, veja só.
Mas o que eu quero dizer a vocês é que os planos de Deus são diferentes dos nossos. Não pense que você, com algum método que você pensa que aplica, vai tornar as pessoas livres, porque não vai. Só existe uma coisa que Deus pediu. O homem encontra a sua salvação por aquilo que ele ouve pela pregação do Evangelho. É necessário ouvir, não tem como. Enfim, o modo como Deus realiza as coisas, como Jesus realiza as coisas, é elevado. Jesus veio para glorificar a Deus e não para satisfazer os desejos humanos. Tudo que ele fez foi para, até na cura de Lázaro. Ele diz, glorifica o teu nome. Não foi isso que ele disse? E ele gritou, Lázaro! Tirem a pedra. Lázaro, sai para fora. E a música. Tum, 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 tum. E Lázaro sai. Nossa, impressionante isso. Aquelas esquetes nas igrejas antigas, o Lázaro saindo. Um cara fininho, feinho. Daquela carinha de índio amazonense e tal, assim. Esse Lázaro, perninha torta, pequenininho, cabelinho assim dividido no meio, aqui até assim, cabelinho de índio, aquela coisa bonita. Nem parece alguém do Oriente Médio. Na descida do Rio Amazonas ali, cataram ele. Enfim. Em sétimo, a nossa fé enfraquece quando nós nos sentimos culpados por erros e pecados do passado. Esse é o ponto mais sério, muito sério. Falar de pecado em nosso século não é uma coisa fácil. Porque todo ser humano se acha bondoso. E ele diz não encontrar maldade em si. Ele é bom. Mas muitas vezes eu converso com pessoas que demonstram suas dúvidas, dizendo, será que Deus realmente perdoou de algo que eu fiz? Tristemente, eles continuam carregando um fardo pesado e continuam duvidando do perdão divino. A Bíblia diz, desculpe, não é esse versículo que eu quero mostrar para vocês, mas em 1 João, capítulo 1, versículo 9, não precisa abrir a Bíblia lá, vocês conhecem de fato, diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda a injustiça. Não é isso? 1 João, capítulo 1, verso 9. Quando alguém duvida do perdão divino, ele vai viver com um conflito muito grande interior, sentimento de culpa. Esse sentimento de culpa é constante na sociedade. Porque, por haverem abandonado a Deus, um vive fazendo mal para o outro. Falando mal do outro, fofoca daqui, fofoca de lá. E aquilo se acumula e eles vivem com um sentimento de culpa. E esse sentimento de culpa produz amargura, ou uma vida queixosa. Uma amargura com relação à própria pessoa e a tudo que está à sua volta, seja a vida, pessoas e tudo mais. Ela está agora desgostosa.
Eu já falei bastante a vocês sobre a pessoa amargurada e eu disse como é difícil viver com esse tipo de pessoa. Mas esse problema, a sua culpa se originou lá atrás. Em um momento em que ela criou uma conduta que foi nociva tanto à sua vida quanto a outras pessoas. E ela diz, se eu tomasse outra atitude, e se eu tomar outra atitude, eu tenho certeza que eu posso construir um caminho melhor. Mas ela não toma. Porque ela não tem força mais, por causa do seu orgulho. E o seu orgulho a impede de assumir os seus erros, a responsabilidade pelos seus erros. E é incrível como ela compete com a própria lógica. Se ela sabe que se ela pode tomar uma outra atitude, parar de xingar, parar de brigar, parar de ser tão nociva, ela vai construir um caminho melhor. Isso é a lógica que diz. Nem Deus está dizendo isso para ela. Ela não toma. Para você ver como é que o ser humano está doente. E ele acha que é bonzinho. O sentimento de culpa é tão nocivo que passa a afetar a área mental da pessoa. E depois, o físico. Porque psicossomaticamente afeta o físico. A pessoa passa a acreditar que está fraca e doente. E muitos morrem. Mas em algum momento, quando essa pessoa está pensando que ela pode ser uma outra pessoa, ela se depara com o remorso. Ela tem remorso. Você tem remorso. Eu tenho remorso. Por que eu fiz aquilo? O que é o remorso, senão a primeira tentativa para aliviar a própria dor? O remorso pode levar o homem ao verdadeiro arrependimento, como também ao desespero. Um exemplo disso, Judas. Judas, quando percebeu que havia feito uma grande bobagem, ele teve remorso. Mas em vez de se arrepender, entrou em desespero. Não sou digno de viver. Deus não me aceita mais. Mas ele havia sido escolhido por Deus para ser aquilo lá. Mas ele sentenciou sua vida. Ele foi lá e se enforcou e caiu no lugar onde os judeus jogavam lixo. Eu penso, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Para agir à semelhança e imagem de Deus. E Jesus veio ensinar as pessoas como elas podem agir à imagem e semelhança de Deus. Foi para isso que Jesus veio. Não foi para ficar dando BMW, iate, namorado, casamento. Isso ele conduz. Mas a humanidade o que fez? Crucificou, matou. Uma sociedade que abandonou Deus não iria aceitar de modo algum alguém que viesse mostrar os planos, a vontade de Deus, a imagem e a semelhança, a vida que Deus quer que nós vivamos. E isso acontece hoje. Eu estou falando com vocês aqui há um bom tempo. E vocês podem rejeitar tudo que eu estou dizendo. Mesmo que eu
saiba e convicto de que estou falando a verdade. Nós somos pecadores. Mas não precisamos viver com um sentimento de culpa. Porque Jesus, ele morreu para nos tirar esse sentimento. Então a morte de Jesus não foi uma brincadeira. Ela cura você espiritual, moral, psicologicamente. Para que você não precise ficar tomando remédios de tarja preta. Por causa de depressão. Ele veio para trazer cura à sua mente. Embora tenhamos que conviver com as consequências dos nossos erros. Ele perdoou os seus pecados, mas ele não pode evitar as consequências. Os dissabores que você degustará, uma linguagem Masterchef, isso ele não pode impedir. No entanto, você não pode confundir as consequências com pecados. Muitas pessoas estão dizendo, Deus tem que me livrar dessas consequências. E então você escuta, você tem que voltar ao ponto no passado, onde você cometeu o deslize. Quem ensinava essas coisas era a Ellen White, fundadora dos que seguem o sábado. Porque ela dizia, Deus perdoa, mas fica resquícios de pecados. De maneira alguma. O trabalho de Deus, a obra de Cristo não é imperfeita, é perfeita. Você não tem que voltar ao passado, você tem que viver as consequências pela fidelidade. Você tem que saber que errou e tem que pagar. Com Deus você pagou. Agora você é devedor a Ele. E você é devedor à sociedade e àqueles a quem você entristeceu. Assuma o seu erro. Deus não vai te livrar disso, não. Mas Ele te dá uma nova vida em Cristo. É uma nova criação. Quando Deus recriou a terra, ela era diferente. João diz que nós veremos uma nova terra e um novo céus. Não tem nada, não existirá nada que existe aqui. Será muito diferente. A vida que Deus te deu é Cristo Jesus vivendo em você. E isso tudo é muito diferente. Não tem nada a ver com o seu passado. Pois o próprio Deus diz, e jamais me lembrarei dos seus pecados. Mas isso não significa que Ele aborta as consequências. Não há mais necessidade de nos sentirmos tristes com os nossos erros do passado, meu irmão.
Ele nos chama para construirmos um caminho melhor em Cristo. Dá uma olhada lá em João, capítulo 8. Vamos ler 2 versículos e depois nós vamos terminar. João, capítulo 8, fala de uma mulher que foi pega em flagrante adultério. Já vou dar os versículos. Então os líderes religiosos pegaram essa mulher e levaram diante de Jesus e disse: na lei diz que ela tem que ser apedrejada. E você o que diz? Ele estava escrevendo no chão, ele se levantou e disse: aquele que não tem pecado, atire a pedra. E começando dos mais velhos para os mais novos, se retiraram. Então, nos versículos 10 e 11. Quando eles foram embora, Jesus voltou a escrever no chão. E estando ele e a mulher sozinhos, ele então fez o quê? Endireitou o corpo e disse: mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Jesus disse: pois eu também não condeno você. Vá, e o quê? E não peques mais. A partir daquele momento, não faça mais isso. Jesus não mandou ela voltar no passado para encontrar as suas tristezas e a brecha que a conduziu a ser uma prostituta. Isso não é terapia. Isso é fé. O evangelho não é terapia. Não é AA. AA. O evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Um outro texto. Por que não lembrar daquele homem que estava no tanque de Betesda por 38 anos, paralítico? E Jesus foi lá e disse: toma a tua cama e anda, vai embora. E depois de umas andanças pela rua, tanto ele como Jesus, à tarde os dois se viram lá no templo. E aí que eu quero que vocês abram a Bíblia, lá em João capítulo 5. Só volta umas folhinhas, gente. No versículo 14, à tarde eles se encontram no templo. Repare as palavras de Jesus. Escute. Você agora está curado. O que ele pede? Não peques mais. Para que não aconteça com você uma coisa ainda pior. O que pode ser pior? Ficar 38 anos em cima de uma maca esperando um anjo mexer as águas para ir lá. Ele culpava todo mundo. Você está com uma dorzinha aí e diz assim: hoje eu não consigo orar por ninguém, porque é o caminho que Deus me deu. Esse é o caminho que Deus te colocou. Vai e faça a sua vontade. Jesus não mandou ele ir lá para trás para reconhecer os seus pecados, mesmo sabendo que a sua condição era aquela por causa de algum erro. Jesus o alertou. Que pecado maior poderia acontecer se não ir para o inferno? Se 38 anos era um tempo muito comprido, imagine a eternidade no inferno. Jesus nunca ensinou terapia. Não existe mágica no evangelho. Você tem que acreditar.
Mas você não consegue fazer isso sozinho. O Espírito Santo que está aqui é que diz a você: vamos construir uma vida nova. Eu quero apagar o teu passado, mas você terá que lidar com falhas presentes e futuras que você ainda vai cometer, mas não cometa mais o que você já fez. Por favor. Muda de vida. Evangelho não é só uma coisa de ficar bonzinho. Evangelho é uma transformação espiritual que Deus faz em nós. Que eu sei que eu não conseguiria fazer isso por mim mesmo. Se você quiser, você se torna um cara bom, mas não um filho de Deus. Porque nem todo cara bom faz a vontade de Deus. Pare de dizer que essas coisas, ou a sua vida não anda bem, porque lá atrás você fez algo errado e agora está tudo amarrado. Que bobagem. Sabe por que está amarrado? Porque a sua mente está embaraçada. Se algum espanhol ouvir embaraçado, não é que a mente está grávida. A mente está confusa. Porque embaraçado em espanhol é grávido. Su mujer está embaraçada. Uma vez eu estava no México com um irmão e ele falou: me sinto tão embaraçado. E os caras começaram a rir. E ele se conteve. E ele disse: Walter, por que ele estavam rindo? Porque você disse que estava grávida. Aí está. Então, se você está cometendo alguma coisa que desagrada a Deus, reconheça os seus erros imediatamente. Admita a sua responsabilidade por eles. Não culpe os outros pelas suas falhas. Ah, mas meu marido me encheu. E essa minha mulher também, vou te falar, viu? Isso é a irmã do capeta mesmo. É o genes dele. Não foi assim que Adão e Eva fizeram? Olha, Deus, a mulher que o Senhor me deu. Olha o que ela fez com a gente. Que isso, rapaz? Você é um omisso. E a sua mulher é uma descabeçada. Vocês fizeram o que quiseram. Escolheram. Então aceite a responsabilidade e pare de culpar os outros pelos seus erros. Eu estou saindo dessa igreja porque aquele irmão não olhou para mim. Vai lá, corre na frente dele e olha. Ô irmão, olha para ele. Aquilo que você quer que os outros te façam, faça você primeiro. Aceite o perdão de Deus por meio da obra de Cristo na cruz. E assuma um compromisso de viver para a glória de Deus. Além do mais, aprenda a lidar com as consequências dos seus erros. Com as orientações da palavra de Deus e o poder do Espírito Santo. Foi assim que Paulo viveu, quando disse, em Gálatas 2:20, assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus,
que me amou e se deu a si mesmo por mim. É impossível viver o Evangelho por meio de táticas, regrinhas. Ou você vive pela fé em Jesus, ou você não tem nada. Então, terminando, graças a Deus, digam. Estudei tanto para vir aqui, vocês dão graças a Deus que eu estou terminando. Eu entendo vocês. Depois de velho, com a cabeça só lendo caras, como é difícil ler a Bíblia. Só vendo televisão, aquelas tranqueiras que a gente assiste, aqueles filmes, não é? Mas faça um esforço, irmãos. Aceite e viva pelos conselhos de Tiago, a fim de glorificar a Deus na sua vida. Então, eu quero terminar dando umas ações sobre o que Tiago disse. Procure ter prazer em Deus em meio às provações. Não fique lá para baixo. Eu sei que você vai lamentar. Deus não fica triste por causa da sua tristeza. Mas se você deixar se absorver pela tristeza, você não vai ouvir Deus e não encontrará caminhos. Você entendeu? Hã? Seja fiel a Deus em meio às lutas e perseverante no seu compromisso com Ele. Não desista. Você não duvide de Deus, tenha fé. Seja comprometido com Ele, seja perseverante. Creia que Deus está aperfeiçoando sua vida em meio às lutas, a fim de que você amadureça e tome atitudes corretas. Eu estou terminando com o que eu disse no início. Ele não está massacrando você. Mas pare de ficar procurando tábuas de salvação. Comece a crescer nele, a fim de que você seja uma pessoa madura e aprenda a tomar atitudes corretas, mesmo em meio a adversidades. Cuidado com a precipitação. Busque a Deus e peça sabedoria, a fim de saber como agir em meio às adversidades. Não seja precipitado, não seja uma criança. Não desobedeça ao seu pai. Se ele diz, desça da árvore, desça. Igual lá na roça, a gente tinha o costume de ficar postando quem chupava a manga sem ela sair do engaço. Sem ela soltar do talo. É o engaço. Que a gente chamava na roça é engaço. Fruta madura que cai, perde o engaço. Cai. Então, a gente ficava disputando. Um dia meu primo foi dar uma mordida e caiu. Se arrebentou. E o duro que chegou em casa, tomou outra surra. E a gente ficava rindo dele. E ele ficava mais bravo ainda. É assim, busque a Deus e peça sabedoria. Busque como você tem que agir. Deus é fiel a quem é fiel a Ele. E, portanto, não duvide da sua ajuda. Nunca duvide da ajuda de Deus, mas você tem que ser fiel a Ele. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são fiéis a Ele. Lembre-se sempre que a sua fidelidade a Deus o manterá firme. E Ele lhe mostrará como agir em todos os momentos. Eu não duvido disso. Se eu não ouço a Deus, ou se eu deixei de ouvir a Deus em algum momento, foi falha minha e não dele.
Deus nunca deixa de falar com seus filhos. Há mais de 40 anos eu prego a glória do Senhor. A graça do Senhor me sustenta ao longo desses anos. E eu não consigo duvidar dele em nenhum momento. Não prego por dinheiro, nem por fama, nem por poder, nem por ganância, mas por amor a ele e a vocês. E digo que tudo que falei nesta noite foi verdade. É a verdade. E a minha esperança é que vocês tenham ouvido alguma coisa importante que possa mudar o rumo da sua vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Semelhante a ti, Senhor, és a minha força em meu coração, és a minha